de gatos dançantes. Ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, mas os gatos estavam assim meio andando de um jeito diferente. Passado alguns dias, algumas crianças também começaram a andar da mesma forma, cambaleando, com dificuldade para andar. Tempos depois, crianças foram internadas, febre alta e finalmente a primeira morte. O desespero começa ali naquela pequena vila que tinha inclusive como a grande profissão da maioria das pessoas ali, pesca. Logo entendeu-se que possivelmente havia um problema de contaminação na água, mas não podia se comprovar nada. Agora começa-se alguns estudos, porque além de criança, animais, peixes estão mortos, aves estão mortas, e agora além de crianças, adultos também começam a sentir efeitos daquele problema que estava acontecendo naquela pequena ilha em Minamata. Começa alguns estudos, vem uma faculdade próxima para estudar ali, 1956, depois de alguns estudos descobre-se que um grande volume de mercúrio está sendo despejado desde 1930 nas águas ali por uma grande empresa da região. Ou seja, as pessoas não estavam morrendo devido a uma doença que surgiu do nada, mas sim devido à contaminação que as pessoas estavam ingerindo, alimentos, peixes, tudo que estava sendo consumido ali estava contaminado através do mercúrio. Quando finalmente descobriu-se qual era a causa do problema, foram atrás da empresa que estava jorrando e jogando aquela quantidade enorme de mercúrio, mas grandes dificuldades foram encontradas para fazer com que a empresa parasse de jogar grande quantidade de mercúrio no mar. A verdade é que no início muito tempo se esperou e muito tempo de estudos para conseguir encontrar a real causa do problema. Mas enquanto isso, imagina se eu e você, se alguém soubesse a causa do problema inicial e de repente pudesse evitar a primeira morte, a primeira criança que morreu, o adulto, o animalzinho. Enfim, imagina se você tivesse a solução do problema, estivesse em suas mãos e você não fizesse nada. Um dia Deus chama um homem chamado Jonas, e você conhece muito bem a história. E Jesus, através da pessoa de Deus, o Pai, convida esse profeta para que vá até uma cidade. Lá tem 120 mil pessoas. Deus tem uma mensagem de esperança e salvação para 120 mil pessoas. Jonas recebe essa mensagem, mas diz: ei, eu não vou não. Se o Senhor quiser que alguém pregue a mensagem, convida outra pessoa, porque eu não vou fazer isso. Você conhece bem a história. Jonas capítulo 1, versículo 4, vai descrever de que Jonas, ele vai para um caminho diferente. Jonas, apesar de ter recebido um chamado de Deus para levar uma mensagem de salvação, olha, pensa comigo, queridos, nós falamos sobre Minamata, crianças, jovens, adultos morrendo. Jonas tem a esperança de salvação para 120 mil pessoas, mas Jonas decide não levar essa mensagem, decide ir para outro local. Deus nos deu uma mensagem de salvação, de esperança, para distribuirmos, para compartilharmos com todas as pessoas, mas muitas vezes seguramos a mensagem para nós. Jonas achou que ele era santinho, que ele estava fazendo a coisa certa, que aquelas pessoas não mereciam a salvação. Quero que vocês lembrem comigo durante esse cenário da história, porque esse povo de Nínive não era um povo assim muito gente boa. Essa era uma galera que havia perseguido inclusive os cristãos, havia perseguido o povo de Israel, quem sabe havia perseguido os que vieram antes de Jonas, quem sabe os familiares de Jonas no passado. Jonas estava indignado porque ele conhecia a Deus, ele sabia que se ele fosse lá e pregasse a mensagem e de repente vai que um desgraçado aceita a mensagem de Deus, Deus salvaria aquele homem, aquela mulher, e ele não queria que esse tipo de pessoa fosse salvo. Eu quero lembrar a você nessa noite que o tipo de ninivitas, o tipo de pessoas que moravam naquela cidade, foram aquelas pessoas que numa guerra não matavam os seus oponentes, os seus inimigos. Ele pegava, colocava para dentro do seu ambiente e torturava essas pessoas. Nínive foi responsável em criar um método chamado empalamento. É terrível o que eu vou dizer para você, mas era uma madeira que era colocada no reto até sair na cabeça da pessoa. A forma de tortura que essas pessoas utilizavam contra os seus inimigos era terrível.
Aí você olha para Jonas e diz: espera aí, Jonas, faz sentido você não querer pregar para um grupo de pessoas como essa. Faz sentido. Será que você se identifica também com Jonas? Porque a gente olha para um grupo de pessoas e diz: esse tipo de pessoa não merece salvação, esse tipo de pessoa crê, esse tipo de pessoa defende o aborto, esse tipo de pessoa defende algumas pautas que eu não concordo, esse tipo de pessoas não merece salvação. Será que você consegue se assemelhar a little bit com Jonas? Porque quando olho para a história de Jonas, eu consigo me identificar algumas vezes com ele. Porque eu olho para um grupo de pessoas e talvez eles não se vistam como eu. Talvez na sua pele não esteja igual a minha. Eu pergunto para você nessa noite: por que será que em nossas comunidades religiosas nós não temos pessoas que têm 90% do seu corpo tatuado? Eu pergunto a você: por quê? Por que aqui não estão meninas e meninos, quem sabe com seus piercings? Por que eles estão aqui? Por que eles não se sentem bem em nosso meio? Eu não estou dizendo a você que a salvação através de Jesus, a graça quando alcança não transforma. Eu estou perguntando a você essa noite: por que esse tipo de pessoas não está aqui? Se era esse tipo de pessoas que andava com Jesus, que caminhava com Jesus, a Bíblia diz de que esse tipo de pessoas amava passar tempo de intimidade, de relacionamento e de ouvir Jesus. Jesus chama Mateus, Jesus chama Levi, homens que eram desprezados pela sociedade da sua época. Jesus chama uma mulher que foi jogada aos seus pés, adúltera, e ele diz: olha, se você seguir o teu caminho, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Jesus recebe as pessoas, um homem, pequena estatura, é convidado por Deus, através da pessoa de Jesus Cristo: olha, eu estou me convidando, vou pousar na sua casa. E quando esse homem se encontra com Jesus, ele fala assim: ó, eu fui tão especial, foi tão extraordinário esse momento que passamos juntos, que eu não quero mais me separar de ti. Agora eu vou devolver 4 vezes mais, se é que eu roubei alguém. É claro, era um tipo de ladrão, era um tipo de pessoa que eu e você não convidaríamos para nossa casa. É um tipo de pessoa que talvez nós olhássemos como Jonas e falássemos: esse tipo de pessoa não merece a salvação, esse tipo de pessoa não faz parte do nosso círculo. Jonas, ele decide ir para um caminho diferente do que aquele que Deus convidou ele, mas é compreensivo. Quando ele está fugindo, você conhece, vem uma tempestade. Nessa tempestade, os marinheiros ali estão orando cada um para o seu Deus. E mais uma aprendizagem extraordinária dessa história, porque quando eles vão lá e chamam Jonas, e Jonas diz: olha, eu tenho uma boa e uma notícia para vocês. A boa notícia é que quem mandou essa tempestade foi o meu Deus, o Deus acima de todos os deuses. Mas a má notícia é que isso não vai parar se vocês não jogarem no mar. Olha que extraordinário, a Bíblia vai dizer, não tenho tempo aqui para ler com você, mas você pode ler, são apenas 4 capítulos. Você vai ter ali homens que estão agora orando ao Deus de Jonas. E diz assim: olha, Deus, nós não queremos tirar a vida desse homem, mas esse é o único caminho. Perdoa a gente não quer fazer isso. Jonas é jogado ao mar e me dá a impressão às vezes de que Jesus, que Deus tem um animal predileto que parece que é o peixe. Porque Saás contou hoje pela manhã para as crianças a multiplicação de uma comida, e entre o pão e o outro era o quê? Peixe. Na pesca maravilhosa, peixe. Quando Jesus vai se encontrar com Pedro, vai fazer um churrasquinho ali, tem? Peixe. Agora, quando Deus vai salvar o homem, eu quero que você se atente nesse detalhe, queridos, porque Jonas foi convidado por Deus para levar uma mensagem de salvação para quantas pessoas? 120 mil pessoas, mas acredite em mim, com a mesma intensidade que Deus queria salvar 120 mil pessoas, Deus queria salvar Jonas. Porque se Jonas não estivesse dentro desse ministério, se ele não fosse chamado como profeta, provavelmente Jonas estaria perdido. Jonas agora é vomitado por um peixe, você conhece, foi lá para Nínive, ele prega por quantos dias? Quantos dias? Vou dar uma dica. Alguém respondeu lá atrás: 3 dias.
Mas o povo tinha quantos dias para se arrepender? 40. Ele prega por 3 dias. A Bíblia vai dizer de que a cidade é um pouco grande. Ele vai para os pontos principais, começa a pregar. As pessoas se arrependem ou não? Sim. As pessoas se arrependem. Qual que era a preocupação inicial, pastor, de Jonas? Era exatamente essa, que o povo se arrependesse. Essa era a preocupação de Jonas. Era por isso que Jonas não queria ir para Nínive. Agora o rei, agora os líderes, as pessoas, todos estão vestindo roupas, saco ali específicos, estão ali clamando a Deus por misericórdia, se arrependendo dos seus pecados. E claro, um homem, falamos de manhã sobre uma menina com maturidade. Agora quero falar para vocês sobre um homem imaturo, que é profeta. Deixa eu falar para você. O pastor teve um chamado de Deus. Ele foi lá e estudou, dedicou 4 anos no mínimo da sua vida para estudar, pelo menos teologia, de repente fez uma especialização. Um profeta, para ser profeta, ele não podia falar assim, eu quero ser profeta. Ele tinha que ter um chamado de Deus, assim como o pastor tem. Agora, apesar de ele ter um chamado de Deus para levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação para as pessoas, e decide não ir, e depois de toda essa reviravolta, que eu não posso ter detalhes devido ao tempo aqui, depois de toda essa reviravolta, o que acontece? As pessoas se arrependem, as pessoas estão clamando a Deus. E eu quero ler aqui o único verso dessa noite com você, quando Jonas, indignado com Deus, indignado com a situação que está acontecendo, ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu lhe disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e promete castigar, mas depois se arrepende. Eu não quero que o Senhor salve esse tipo de pessoas, porque para mim, bandido bom é bandido. Para mim, bandido bom é bandido morto. A gente tem falado isso, queridos, mas dentro do contexto bíblico cristão, quando a gente coloca Cristo como centro, sabe o que é bom mesmo? Bandido bom é bandido convertido. Amém. Com a mesma intensidade que Deus quer salvar 120 mil pessoas, Deus quer salvar Jonas. Com a mesma intensidade que Deus quer salvar os bolsonaristas, Deus quer salvar aqueles que estão seguindo e servindo, sei lá o que, a Luiz Inácio Lula da Silva. Só que a gente tem um problema gigante, porque a gente acredita realmente que Deus quer salvar somente um grupo de pessoas, especificamente este grupo de pessoas que crê naquilo que eu creio, que acredita nas mesmas ideologias que eu acredito, que se veste como eu me visto, que aprecia os prazeres da vida da mesma forma que eu aprecio. Mas se alguém se comporta, pensa diferente de mim, esse não merece salvação. Quantas vezes eu vi no meio da pandemia as pessoas, algumas pessoas dizerem assim, ó, se não tomou vacina, tem que morrer mesmo. Você ouviu também? Queridos, nós estamos falando do centro de nossa vida, chamado a pessoa de Jesus Cristo, que chamou o homem para levar uma mensagem de salvação para pessoas que, no meu ver, que ao seu ver, também não mereciam salvação. Jonas, o texto diz que Jonas enfureceu-se. E mais uma vez Jonas foge, vai para o monte, vai para um local reservado, uma planta ali consegue cobrir exatamente a sua cabeça, ali, o sol quente que está ali. Mas um Deus que envia um peixe, envia também uma larva, aquela planta morre. E o que acontece com Jonas de novo? Um homem imaturo chega para Deus: Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero morrer. Gente, eu não sei se você já percebeu essas características da história desse homem chamado Jonas.
Jonas recebeu um chamado de Deus para levar esperança, mas quando a esperança chega, quando as pessoas se arrependem, o que Jonas faz? Se enfurece. O que Jonas faz? Deseja a morte, porque uma planta morre, mas não porque 120 mil pessoas precisam de salvação. Você manda, quem sabe, o seu Pix, se for no Brasil, ou aqui o seu Zelle, seu Venmo. Manda para ajudar aí entidades, instituições de animais, de cãozinhos. Quando você vê um vídeo na internet de um cãozinho que foi ajudado, você fica meio emocionado. Mas você não tem compaixão de uma pessoa que pensa diferente de você. Mas você não tem compaixão de alguém que talvez não tenha os mesmos comportamentos que você. Eu vou ser sincero para você, querido. Eu tenho a mesma dificuldade que você tem. Às vezes eu olho para algum tipo de pessoas e dá a sensação que muitas vezes Deus não merece salvar um sequestrador, Deus não merece salvar um estuprador, Deus não merece salvar um pedófilo. Eu olho para esse tipo de pessoa e às vezes eu me coloco numa situação como se fosse alguém da minha família e eu fico indignado. Mas o Deus que veio trazer salvação para um grupo de pessoas que era pior do que essas talvez que você e eu conhecemos aqui nos dias atuais, é o mesmo Deus que vem salvar todos, porque Deus amou o mundo, todos, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O texto, capítulo 4, o último verso vai terminar com uma pergunta, e a pergunta não deveria eu ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Não deveria eu ter compaixão? Que eu lembre aqui, pastor, é o único texto na Bíblia, o único livro na Bíblia que termina com uma pergunta. É Deus perguntando para Jonas: Jonas, põe a mão na sua consciência, Jonas. Olha para 120 mil pessoas, vê se faz sentido isso para você, filho. Você está preocupado com uma planta, mas não está preocupado com pessoas. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, essa noite eu clamo ao seu coração o seguinte: por favor, Deus não veio salvar plantas, Deus não veio salvar animais, temos uma discussão sobre isso, mas Deus morreu por você e por mim. Deus morreu pelo sequestrador, pelo pedófilo. Eu sei, é terrível, dentro do nosso pensamento, mas Deus veio e morreu por todos. Por isso nós precisamos realmente colocar em nosso coração que nós somos chamados por Deus, assim como Jonas foi chamado para levar a esperança a todos. Não é para ela somente, porque ela pensa igual a mim, a gente se conecta através das nossas ideias. Não é porque o Saraz tem as mesmas conexões que eu tenho, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, porque é muito fácil defender as minhas ideias quando elas estão de acordo com o que o outro pensa. Agora eu quero ver você permanecer dentro do princípio bíblico cristão, do que Deus nos chama para ser esperança, agentes de esperança, quando o outro não é aquilo que eu gostaria que ele fosse. E meu apelo, Saz, para o meu e para o seu coração, é que você compreenda de uma vez por todas, de que Deus não veio salvar somente você, mas que Deus veio salvar a todos. Amém. Se eu puder fazer o último apelo para o seu coração essa noite, que você possa olhar para o outro como Jesus olharia. Que na sua casa, no seu ambiente familiar, com sua esposa e seus filhos, trate eles conforme Jesus trataria. Trate as pessoas que você não tem tanta proximidade como Jesus trataria. Olhe para eles como agente de esperança, alguém que está sendo sal da terra e luz do mundo para transformar o ambiente aonde quer que você esteja, porque muitas pessoas serão alcançadas por Jesus. Palavras de Ellen White: muitas pessoas serão alcançadas por Jesus por causa da sua vida.
E você precisa ser esse agente de esperança. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém.